Olá, pessoas! A DC sabe o quanto que os fãs adoram o Batman, então ela faz questão de sempre nos deixar abastecidos com minisséries do Batman. Recentemente concluímos a Grandes Astros do Batman, que você pode ver os vídeos de primeira impressão e análise aqui em cima nos cards, e começaram a sair o Metal, que também tem primeiras impressões aí no canal. E agora eles lançaram mais uma que estava sendo bem esperada aqui no Brasil, que é Batman Cavaleiro Branco. E ela está saindo numa capa cartão fosca, que é um detalhe bem diferenciado, porque a Grande Astro Batman também tinha uma capa cartão, só que com acabamento brilhoso. E R$7,50. Porém, justamente por ter o mesmo preço das revistas normais, acaba que ela tem um pouco menos de página do que as outras que tem a capa normal. Mas tirando esses detalhes técnicos, que eu gosto de deixar claro logo no início, vamos falar sobre a revista em si. A revista começa justamente com um Batmóvel chegando no asilo Arkham, coisa que nós vemos toda hora, né? Só que não sai o Batman diante dele, sai um homem que vai visitar o Batman numa cela. E aí ele fala que precisa da ajuda do Batman e corta e volta um ano no tempo, em que o Batman tá com a Batgirl no Batmóvel. Tem muito Bat nessa frase, puta que pariu. Correndo atrás do Coringa de patins pela cidade. E eles saltam por pontes, pulam por cima de casas e passam por um terreno de construção em que o Asa Noturna se junta a eles na perseguição. Logo em seguida, eles param numa fábrica e o Batman vai atrás de Coringa. E eles têm aqueles diálogos sensacionais entre Batman e Coringa, falando sobre o relacionamento deles, coisas do tipo, aquele negócio. E nesse ponto, o autor já deixa bem claro que ele segue aquela vertente de pessoas que acreditam que o Batman e o Coringa são apaixonados um pelo outro. Ou que tem um relacionamento de necessidade um pelo outro. Pois bem, a polícia de Gotham chega pra dar reforço com o Gordon e o Bullock e outros policiais, enquanto o Batman começa a socar a cara do Coringa. E enquanto o Coringa continua a falar sobre o relacionamento deles e não sei o que, e vão lá trocando socos, o pessoal do departamento e o Asa Noturna e a Batgirl chegam, e o Batman tá lá enchendo a cara do Coringa de porrada, e ele começa a falar justamente que o Batman ele faz mais mal do que bem. E que ele, se tivesse são, faria mais por Gotham do que o próprio Batman. E nessa hora o Coringa já está todo ensanguentado de levar porrada do Batman e ele mostra porque ele foi até aquela fábrica, porque ele levou o Batman até aquela fábrica e ele tira do bolso um frasquinho com remédio. E ele vai e fala: se você não acredita em mim, Batman, me dá esse remédio aqui que eu te mostro o quanto eu faço mais por Gotham do que você fez nesses anos todos. O Batman tá lá no impulso, ele pega o remédio, mete na goela do Coringa, enquanto uma mulher grava tudo isso e sai da cena do crime enquanto os policiais recolhem. Tem um corte e começa a mostrar a opinião pública, uma TV comentando sobre esse caso, porque digamos que não pega muito bem pra polícia de Gotham ter uma gravação deles assistindo o Batman espancando um homem rendido e metendo produtos na goela dele. E a revista vai, ao longo de toda a edição, mostrando a opinião pública e o desdobramento entre a própria polícia e o governo de Gotham sobre essa atitude do Batman. E a coisa vai esquentar. Depois temos o Coringa no hospital e o pessoal discutindo justamente sobre isso. Então temos uma página muito bonita que mostra a história do Coringa de forma bem rápida, com uma pitada dele sendo comediante que ele era, Arlequina e tal. Dá a entender justamente que ele está levando em consideração aqui a Piada Mortal como a história de origem do Coringa. E logo depois muda pra cela dele e mostra realmente a paixão do Coringa pelo Batman, porque ele tem mais coisa aqui do Batman que muito colecionador de quadrinho velho por aí. Mano do céu. Depois corta pra mansão Wayne, onde o Dick e a Bárbara estão lá conversando com o Batman, justamente que ele tá fora de controle. Ele extrapolou naquela hora e ele continua com o mesmo comportamento que ele tava no início da edição, quando ele tava perseguindo o Coringa, que ele foca na missão e tá cagando porque todo mundo tá falando pros conselhos dos outros, e ele vai lá e ele continua falando que ele não tá conseguindo entender o que tá naquela pílula que ele deu pro Coringa. E tem aí. Nessa hora eles vão pra uma das câmaras da Batcaverna, onde o Alfred tá internado, e isso me chocou muito, cara, porque eu adoro o Alfred e ele tá nas máquinas. E o Bruce, ele fez um acordo com o Senhor Frio para os dois se ajudarem e ele não deixar o Alfred morrer, o que, cara, se o Alfred morrer, você já ia ficar muito puto com essa revista. Pois bem, mais um corte, vamos de novo pro Coringa, em que ele vê o Batman pela janela dele e ele vai lá e começa a falar com ele. E a partir desse ponto nós temos um Coringa são. Aquele remédio que o Batman deu pra ele deixou ele são. E nesse momento temos isso é revelado com um encontro entre o prefeito da cidade e o Gordon,
em que eles discutem justamente o que eu falei, a atuação do Batman e quanto que não pega bem a polícia ter assistido tudo que ele fez. E que o Coringa tá 3 dias na biblioteca de Gotham escrevendo o próprio processo contra a cidade de Gotham. Ele vai se defender contra a cidade que fez mal a ele. E ele tá lá que nem um maníaco escrevendo a sua tese e tal. E isso preocupa muito o pessoal da cidade. O pessoal do governo e da polícia da cidade. Em seguida temos o Coringa sendo interrogado e ele termina dizendo que ele não vai parar até melhorar a cidade. E já que o Cavaleiro das Trevas da cidade não fez nada por ela, o Coringa seria o Cavaleiro Branco da cidade, explicando assim o título da revista. A premissa da revista, sinceramente, me deixou muito confuso, porque eu nunca imaginei que a DC teria coragem de deixar alguém curar o Coringa. Tipo, o personagem mais popular, assim, no geral, do vilão mais popular deles. E eles simplesmente curaram ele. Porém, o aspecto que o autor dá de mostrar a opinião pública, mostrar o governo e a polícia, e justamente essa parte do Coringa contra a cidade, mostrando um Batman quase Cavaleiro das Trevas, atuando com muita violência e muito noiado na missão, dá um toque sensacional à revista. O roteiro e a arte é do Sean Murphy e as artes são do Matt Hollingsworth. Nossa, muito nome de inglês, de dente torto, snob do cacete. A arte é meio inconstante. Tem momentos em que ela é muito suja e momentos em que ela é muito limpa e muito detalhada. Mas acho que isso é proposital, porque os momentos em que ela é suja são momentos em que são ambientes mais sujos, ambientes em que tem que dar uma carga dramática maior, assim dizer. E a arte fica limpa em momentos como mostrando o jornal da cidade, mostrando o escritório do prefeito, o escritório do Bruce. Então tem essa dualidade da arte que o autor consegue dar, que fica muito legal. Apesar de que, no geral, eu não gostei muito dos designs dos personagens, ficaram meio esquisitos. O Batman tá com a perna muito fininha e muito marombado. Mas, fora isso, a revista tá muito legal. E se essa premissa intrigou vocês tanto quanto me intrigou, eu recomendo vocês irem atrás. Lançamento da Panini, Batman Cavaleiro Branco. Eu não sei quantas revistas são, mas como é uma minissérie, provavelmente são menos de 20, então acho que vale a pena correr atrás. Bom, acho que era isso que eu ia falar pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e falou!